Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Isso aí, diretamente dos estúdios da AltV, aqui na rua Tomás Carvalhal, número 899. Descemos, viu? Estamos no 19º andar nessa sexta-feira. Tá? Está no ar mais um programa, tá ligado? Sua conexão com o melhor da MPB, com o melhor do rock, com o melhor do pop nacional. Fala, assim. Nossa, da semana sim. Eu morro de saudades quando você não vem, sabia? É verdade, sei. Eu fico assim, mas aleijado. Começo de ano, às vezes, é meio complicado mesmo, né? Eu sei, lógico. Shows, essas coisas. Carnaval, né? Também. Difícil. Mas shows. Ela só não vem porque ela tá trabalhando, tá dodói, né? É. Das duas, uma. E aí, como é que foi a semana? Foi ótima. Foi joia? Foi legal. Joia. A minha também foi. A sua foi boa? Foi punk, foi muito punk, mas produtiva mesmo. Galera, já CD natural da Beatriz Rodarte, tá? Vamos primeiro lançar lá em BH, depois a gente lançar aqui em São Paulo, tá? Tá lindo o CD natural, Beatriz Rodarte. Beijão pra você, tá? E já posso fazer um jabazinho aqui de um show para dia 6? Só se depois você deixar eu falar também. Lógico, né? Galera, dia 6, pra quem curte samba rock, pra quem curte swing carioca super legal, Flávia Santana, o dela tá muito legal, produção do Valmir Borges, né? Tem uma participação especial do Frejá no CD. Legal. Então, dia 6 às 21. Acho que eu ouvi na rádio essa música, não? Sim, naquela Nova Brasil FM, tá tocando direto. Uhum. Dela e do Frejá, né? Legal. Tá vendo? 21 horas no Ao Vivo Music Bar, Rua Inhambu, número 229, no coração, na esquina mais musical de Moema, né? Inhambu 229, 21 horas, vou estar lá, tá? E eu queria falar, ontem foi lançado o clipe Obrigado Tempestade, do pessoal do Reitim, que é uma banda de rock autoral muito respeitada aqui em São Paulo, no Brasil todo. Faz parte desse movimento do NX0, Fresno e tal, mas é anterior, eu acho, até. E o baixista, que é o Leon, ele tocou comigo na minha primeira banda que eu fui vocalista, que foi a Violet. Eu tenho um carinho muito grande por ele é muito gente fina. E o clipe, gente, ontem foi a primeira coisa que eu achei na internet quando eu entrei. E foram, acho que 5 minutos que tem o clipe, tem uma história. E tem o Ariel Goldenberg, que tá lançando o filme Os Colegas Hoje, que é aquele menino com síndrome de Down, que fez aquele movimento Vem Champagne. E no final dos 5 minutos eu tava em lágrimas. Eu me emocionei completamente, assim. Até porque eu tenho um irmão também com síndrome de Down, então pra mim é incrível ver ele trabalhando, assim, e se superando a cada dia, porque é realmente uma superação a cada dia. Então, pra você que gosta de rock, ou pra você que gosta de ver um bom clipe, acesse Reitim, com 2 Es, ou no final é o canal do YouTube, e o clipe se chama Obrigado Tempestade, vale muito a pena ver. E, se eu não me engano, ontem, no final do dia, já tinha mais de 17 mil views. Que em legal! 24 horas. Então, tá muito legal mesmo, é imperdível para quem gosta de boa música e cinematografia. Uma boa direção, uma boa direção, uma boa produção, né? Tá tão difícil.
pô, aquilo tinha valor, né? Hoje em dia não. O cara pega o meu disco, inclusive eu fiz uma coisa assim, a capa dele, que eu fiz com a ideia de ser uma coisa que lembre, tá? Um disco de vinil, né? A capa de um disco de vinil, apesar de ser em um CD. E tal. Aí o cara vê, pô, isso aqui não tem acrílico, acha que é um cromo, ou acha que é pra, sei lá, pra jogar no lixo mais fácil, não sei. Eu acho que as pessoas não estão sendo educadas para ouvir música. Tem essa história de campanha de educação musical na escola, tá? Que eu acho importante, educação musical na escola, não para as pessoas serem musicistas e tal, mas para as pessoas saberem ouvir música, né? Antes de mais nada, porque eu fico, sei lá, eu fico meio triste assim com isso, assim, das pessoas não ter mais, né? Uma juventude que, sei lá, tem os grupos, claro, sempre tem, né, que ouvem música tal, os modernos, que são meus amigos desse disco aí e tal, antimoderno e tal, e tem gente ainda interessada em música, tem gente fazendo música, claro que tem, mas não é a massa. Tem uma galera, a massa do povo, a grande massa do povo, pô, tá ouvindo Luan Santana e depois vai ouvir o quê? Depois disso, entendeu? Eu não sei. Então, isso era uma coisa que, quando eu ouvi suas músicas, principalmente do antimoderno, eu me questionei, eu falei, caramba, hoje em dia todo mundo fala tanto sobre as mesmas coisas, né? Você pode pegar qualquer artista sertanejo, ele vai estar falando que quebrou o coração, ou que ele bebeu, ou que ele... É sempre a mesma coisa, assim, e eu acho que hoje em dia é raro achar um artista que nem você que tem opinião e que não tem medo de falar palavrão na música. Hoje em dia é muito raro, porque hoje em dia todo mundo quer ser o bom moço, né? O politicamente correto. O politicamente correto, que a gente sempre fala disso aqui, exatamente, né? De onde você tira essa inspiração? O palavrão... O palavrão ele não é proposital, é como eu falo, né? E não é uma coisa para provocar nem nada. Eu acho que palavra, ela não tem que ter essa coisa assim de essa palavra isso é uma palavra. Não, isso eu não vejo isso. Eu não falo assim. Eu me expresso com a palavra que eu acho mais adequada para o que eu estou querendo dizer. Sim. Então, no meio do caminho é uma bosta e tal, é uma brincadeira, né? Enfim, com poema e tal. Do que a gente tá falando? Das suas letras. Das letras. Das letras. Então, as letras, é uma coisa que eu não sei, por exemplo, fazer música assim, meu amor e tal. Pra mim, chegou no meu amor, já parei. Mas de onde você tira a inspiração pra... Porque é crítico, né? Mas ao mesmo tempo é bem humorado, né? Eu sou razoavelmente bem humorado, mas é meio natural pra mim, assim. Eu não sei, não é uma coisa pensada, assim, vou fazer uma crítica. Porque a minha crítica é uma crítica não uma crítica, é uma crítica, eu não sei. Eu não vejo como uma crítica. Talvez seja um desabafo, vamos deixar assim. Bem, na verdade é um desabafo. Sei lá, um ponto de vista a respeito de uma situação, né? Um ponto de vista a respeito de uma situação. Acho que é mais isso mesmo que eu vejo. Mais um ponto de vista mesmo, né? Mas isso que você falou tem todo sentido, porque as bandas, os artistas aí, muitos artistas, inclusive de rock, né? Muito rock, que o cara tá lá com a puta guitarra pesada, cheio de tatuagem e tal, e cara feia, faz cara feia e tal. Você me deixou, meu amor, e agora eu vou sofrer. Que dó. Vai pra Goiânia, né? Vai pra Goiânia, né? Entendeu? É um goiano disfarçado. Sei lá. Não tem? Não tem, cara. É estranho, né? Porque é o que a gente tinha nos anos 70 com todos os compositores que ainda estão aí, né? Gil, Caetano, papá. É o que a gente tinha nos anos 80 com Arrigo, com Itamar, né? Até com as próprias sátiras com o Grupo Rumo, etc. Mas hoje
todo mundo quer ser o bonzinho, todo mundo quer ser o politicamente correto. Talvez até façam letras. Eu não sei entendeu? até que ponto o artista, pelo menos... Porque assim, o sonho do artista é virar, né? Dar certo, fazer sucesso e tal. Ele falou assim, então eu até gostaria de escrever sobre situações do meu ponto de vista e fazer críticas e tal. Mas aí eu entendo isso, né? Que muitos pensam assim, não é isso que eles querem ouvir. Sim. Que eu acho que isso é uma mudança do papel do artista, né? Porque o artista deixa de dar voz ao que está dentro dele, que pra mim a missão dele como artista é dar voz ao que está dentro dele e o ponto de vista dele. E aí ele passa a analisar e avaliar. Tô falando muito. Não. Avaliar o que o público quer para ele poder escrever. Mas sabe por quê? Tá errado. Porque isso. ele não quer sucesso, né? O sucesso do Márcio é a gente elogiar o trabalho dele da forma que nós estamos fazendo e trazendo aqui, mostrando o trabalho para os nossos internautas. Ele quer a fama, que é uma distinção muito grande. Então a maioria quer a fama. A maioria, ela quer estar lá no Faustão 20 minutos, meia hora. O que você acha? Eu acho que o que vocês estão falando faz totalmente sentido. Na verdade, é isso. Primeiro, muita gente... Existem os autênticos, existem os subprodutos. Eu vejo muito isso. Então, uma banda deu certo com a música assim... E aí surgem 500 bandas que fazem aquela mesma música de um jeito diferente e tal, querendo também que aquilo se configure talvez num movimento ou numa coisa para que a onda leve e vou aí, vou no arrasto. É isso. Eu infelizmente não vejo onde eu me arrastar. Porque eu não vejo assim o tipo de música que eu faço, assim, eu não vejo, eu não tenho uma coisa que o como que se fala? Ai caramba, esqueci o nome. Júlia Maria do Estadão escreveu sobre o meu disco. Isso. Que eu achei ótimo. É ótimo e é triste, né? Porque ele já deu lá assim, como é que é? Esqueci qual é, mas enfim. Tem de uma assombrosa criatividade ou qualquer coisa assim de um cara sem turma. De um cara sem turma sobre mim. E foi uma coisa positiva pra mim. E ele fala, ainda bem que não tem turma e tal, que não sei o que. E é legal, pra mim. Ele falou o lance da MPB dos Novos Paulistas, não foi? Eu acho que uma coisa assim, que eu não enquadro tal, em Novos Paulistas, e que eu não tenho turma e tal. E que é bom. Só que é ruim para os negócios, né? Exatamente. Então, daí, mas é bom para a moral. Para a moral, é isso aí. Gente, são 16 horas e 57 minutos. Estamos encerrando o programa, tá ligado? O papo tá tão bom. Nossa, tá muito legal, né? Não tá de estender, com certeza. Tocou pouca música, nem deu tempo. A gente podia fazer uma externa e ir lá no estúdio dele, a gente fazer um bate-papo lá, muito legal, né? Exato aí. Tá? Márcio, brigadão. Muito obrigado. Que é isso. Quem quiser ouvir o trabalho dele quem quiser ouvir o trabalho como ele foi concebido. Disco antimoderno à venda nas piores casas do ramo e nas melhores também. Pela internet é fácil. Eu tenho meu site marciotucunduva.com.br. Enfim, no Facebook e tal, Márcio Tucunduva. E vocês me... A gente se vê lá. Galera, semana que vem, voltando com o instrumental aqui, o grande baixista Davi Rangel, meu amigo Baby Guita também vai estar aqui, né? Vai ser muito legal. Uma ótima semana pra vocês, um bom fim de semana. E dia 6, hein? Lá no ao vivo, hein? Vamos de som?